Natália. Natália, Olá, tudo vem. bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Que Rola na Geronto, sempre discutindo um tema referente ao envelhecimento humano. Muito bom ter você conosco, nos acompanhando, nos seguindo, e hoje nós vamos falar de um outro tipo de envelhecimento, envelhecimento animais, ou animais idosos e envelhecimento. Para conversar conosco, nós temos o prazer, a honra, a alegria, para mim particularmente, de ter a doutora Leda Maria Ponte Schorendorfer. Se eu falei errado, Leda, você me corrige logo em seguida. Mas a Leda, antes de qualquer coisa, eu tive o prazer de trabalhar com ela 20 anos atrás, no então CCZ, Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de São Paulo, onde nós trabalhávamos juntos, o tempo passou, e hoje Leda vem aqui na condição de nossa convidada, e eu vou te apresentar. A Leda, ela é médica veterinária, ela é formada pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, Universidade de São Paulo. Ela fez mestrado em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela trabalhou no CCZ, ou seja, Centro de Controle de Zoonoses da cidade de São Paulo, como responsável pelo setor de gatos de 2002 até 2018, e atualmente está como responsável pelo Centro Municipal de Adoção, repito, Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos da cidade de São Paulo, na Coordenadoria de Saúde e Proteção Animal. Esta é a doutora Leda, com quem nós vamos conversar, eu, Marília, a Ieda, o Sérgio, e hoje nós não temos a presença do nosso amigo e querido Carlos. Leda, dá uma saudação para nós e logo em seguida eu já faço a primeira pergunta para você. Boa noite para vocês, boa noite a todos. É uma honra poder falar um pouquinho sobre os nossos animais já na melhor idade, e eu fiquei muito feliz em poder desenvolver um pouco esse tema. Tá bom, muito obrigada. O seu nome eu pronunciei certo? Você quer fazer a gentileza de me corrigir? Não, tá certinho. Você Tá falou bom, certinho. obrigada. Obrigada, doutora Leda. Bom, então vamos lá. Ô, Leda, nós aqui, né, um canal que chama O Que Rola na Geronto, nós trabalhamos com o envelhecimento humano, não é? Nós designamos, né, a palavra idadismo como sendo preconceito e discriminação contra as pessoas que são mais velhas, ou seja, aquelas que já alcançaram 60 anos e mais. Minha primeira pergunta para animar a nossa conversa é: acontece isso com os animais mais velhos? Para nós chamamos de idadismo ou etarismo, discriminação, preconceito etário. Isso tem nome no campo da veterinária, de quem trabalha com os animais? Olha, no campo da veterinária, eu desconheço, não, eu acho que não tem um nome exato, mas existe sim o preconceito em adotar um animal mais idoso. Isso existe. As pessoas, em geral, procuram sempre filhotes, né? E dão preferência para o filhote, e o idoso vai ficando e dificilmente é adotado. E por isso que a gente resolveu, todo ano, fazer uma campanha de adoção justamente para esses animais mais idosos, que estão com a gente já há algum tempo no nosso canil e gatil. Doutora Leda, Pois é. muito prazer em conhecê-la, prazer em saber que trabalha num local extremamente importante aqui da cidade de São Paulo, na Secretaria Municipal da Saúde, da qual também fiz parte, né, na Secretaria da Saúde, na área, junto com Marília, na área da técnica de saúde da pessoa idosa. E muito feliz de saber que na área da veterinária, né, de proteção animal,
tem pessoas também bastante competentes. E essa questão que foi levantada aqui do idadismo, que a gente fala com relação às pessoas idosas, e que posso chamá-la de você, né? Você, Leda, Claro, claro. que você já nos disse que na veterinária ainda não tem isso tão certo. Quer dizer, os cães, os gatos, os animais de estimação que vão ficando velhos, eles podem ser descartados ou podem ser abandonados. Então, essa campanha a que você se referiu, adote um bom velhinho, e até já disse quem está desenvolvendo, eu queria que você explicitasse, explanasse um pouco mais, porque, inclusive, isso é uma campanha importante, eu estou vendo a sua camiseta, né? Adote São Paulo, e é adotar um bom velhinho dos animais, né? E quem está desenvolvendo, qual o objetivo da campanha e o que vocês têm conseguido desses anos todos em que essa campanha vem sendo feita aí pela prefeitura, pelo centro aí que você está à frente e participa. Por favor, Leda. Então, essa campanha, o primeiro ano que nós fizemos foi em 2021, também em dezembro, que justamente aproveitando o Natal, a gente lembrou do bom velhinho Papai Noel e associamos aos nossos bom velhinhos que estão no canil e no gatil já há algum tempo. A gente considera animal idoso o cachorro a partir de 8 anos e o gato a partir de uns 10 anos, né? E no nosso canil e gatil, esses animais eles entram para a gente e acabam ficando no canil e no gatil, porque as pessoas preferem sempre ter um animal mais jovem, ter um filhote. Por isso que a gente resolveu fazer toda essa campanha para ver se assim as pessoas começam a entender que você adotando um animal já com uma certa idade, esse animal você já conhece como que é o temperamento dele, tudo que ele gosta, e fica muito mais fácil para você ter esse animal em casa. Porque um animal jovem, ele vai fazer estripulia, vai morder as coisas, vai destruir, e aí as pessoas querem um animal, mas não sabem que o animal tem todo esse jeito. Um animal idoso, a gente já conhece o comportamento, então ele é mais calmo, é mais companheiro, né? E por isso que a gente está passando para as pessoas que essa é uma boa ideia. Você pegar um cachorro já mais idoso, você sabe que ele vai ser seu companheiro, vai ficar ao seu lado, vai ficar sempre junto de você. Um animal mais novo, ele já é mais ativo, você precisa de mais energia também, né, para ficar com esse animal, para desenvolver com esse animal atividades. Por isso que a gente resolveu fazer. Mas, Leda, porque uma das questões, inclusive na velhice aqui, com relação ao envelhecimento humano, é que vai tendo mais doença. Tem essa questão e esse preconceito aí também em relação aos animais de estimação? Será que as pessoas ficam preocupadas com essa questão? Como é que é isso? Como é que vocês veem e se isso, nessa campanha Adote um Bom Velhinho, isso aparece? É verdade. O animal mais idoso, ele começa a apresentar as doenças decorrentes do envelhecimento. Isso é verdade, sim. E existe um preconceito também, porque as pessoas não querem passar por esse tipo de problema, né? Eles acham, muitas vezes as pessoas ficam pensando, vou adotar um animal mais velho e ele vai ter uma vida curta e eu não vou conseguir suportar essa perda tão rapidamente, né? Mas a gente está tentando modificar essa situação para ver que a pessoa adotando um animal mais velho, o animal não vai ter
10 anos de vida, mas o tempo que ele vai ficar vai ser muito bom para o animal e para a pessoa. Vai ser muito gratificante. Nessa campanha que a gente está fazendo, a gente está lembrando que há alguns anos atrás nós fizemos, a prefeitura, a COSAP, fez o lançamento do cartão do idoso. Então, toda vez que um animal idoso é adotado lá no centro de adoção, então, um cachorrinho com mais de 8 anos, um gatinho com mais de 10 anos, ele recebe esse cartão de idoso, que tem a identificação dele, tem o microchip dele, tem o nome do tutor, e com esse cartão de idoso, ele tem prioridade no atendimento nos 4 hospitais públicos municipais. Nós já temos 4 hospitais para cães e gatos no município que são públicos. Então, a pessoa recebe o cartãozinho e esse animal ele já tem prioridade. É claro que o animal idoso você precisa estar sempre prestando mais atenção, porque qualquer sinal você tem que levar no veterinário, você tem que fazer uma consulta, mas não deixa de ser um animal muito gostoso para você ter em casa, muito tranquilo, e eu acho que com o cartão de idoso isso vai ajudar bastante as pessoas a adotarem um animal idoso. Doutora Leda, é muito, É. muito interessante ouvir você falar sobre isso, sobre a questão da... Eu sou uma pessoa que gosta muito de animais, eu sempre tive animais desde criança, eles fazem parte da minha vida, e é verdade, os animaizinhos, eles vivem com a gente, envelhecem e morrem antes da gente. A gente vive esse momento, e esse momento é realmente doloroso, mas principalmente quando é um animal de muita estimação, que a gente quer muito bem. Mas o significado dele na vida das pessoas que gostam de animais e que querem ter um animal como companhia, etc., é também muito significativo. Aí eu queria que a gente pudesse trocar um pouquinho com as pessoas que nos escutam essa ideia, ou seja, eu quero, de repente eu quero, eu tenho um filho e o meu filhinho quer ter um animal. O animal não é um brinquedo, eu acho que a gente tem que entender isso. O animal é um ser vivo que tem sentimentos, ele interage com você, ele troca com você, ele gosta de você, ele faz parte da sua vida. Agora, ele é um ser vivo e, como qualquer ser vivo, ele vai envelhecer, né? Então, eu queria que a gente pudesse conversar com quem nos escuta um pouquinho sobre o conceito de posse responsável. Na hora que a gente decide adotar um animal, muitas vezes as pessoas escolhem um animal da moda, porque está na moda, apareceu na novela, etc. E depois, quando ele sai da moda, parece que eu deixo de ter interesse, um interesse maior. Posso, de repente, largá-lo em algum lugar, soltar. Já conheci várias pessoas que soltaram na rua com muita irresponsabilidade, sem sequer pensar o que pode acontecer com esse animalzinho. Então, eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre o que é posse responsável, existe lei para isso, o que as pessoas têm que pensar quando elas pensam em adotar um animal, para fazer isso de uma forma realmente responsável. Sim, a pessoa, quando ela pensa, o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas vão pela emoção, pelo calor do momento, e isso é super ruim para quem vai adotar ou até mesmo comprar um animal. Antes de você tomar uma decisão, porque é uma decisão de 15 anos, que você vai ter que manter esse animal, se for um gato ainda é uma decisão de 18 a 19 anos, né? Então, você tem que pensar bem sobre esse assunto. E também não é uma decisão de uma pessoa. Se você tem uma família, isso é uma decisão familiar, porque vai viver na sua casa e vai compartilhar os momentos da sua família também. Então, todos têm que estar de acordo, né, para ter um animal. E pensar muito bem, porque o animal não é só você ter ali para ficar mostrando ele, passeando ele. Tem todas as responsabilidades. Você vai ter que arcar com as despesas.
tem que se alimentar bem, tem que ter a parte de higienização, você vai ter que levar para dar banho, ou mesmo gastar com produtos, vai ter que levar no veterinário. Isso daí não é uma coisa de uma vez. Então, você tem que pensar que você vai fazer isso por 15 anos. Então, é uma decisão que tem que ser bem pensada, não pode ser por impulso. Por isso que a adoção é uma coisa que a gente conversa muito com quem quer adotar para orientar mesmo que é uma decisão séria, que depois você não vai poder simplesmente abandonar esse animal ou pegar e passar para um outro, porque você é responsável por ele. Você está assumindo toda a responsabilidade de cuidar desse animal até o finalzinho da vida dele, tá? E pensar que ele vai envelhecer sim, todos nós envelhecemos, e o animalzinho não foge à regra. Porém, infelizmente, eles ficam velhinhos mais rápido, tá? Então, 10 anos que você está com o animal, você acha que é um instante, e na verdade é quase a vida inteira dele. E a partir de uma certa idade, ele começa a apresentar alguns problemas, sim. Pode ter problema na coluna, pode ter problema de catarata, tudo isso faz parte do envelhecimento. Então, a pessoa tem que ter a ciência de que vai acontecer tudo isso com o animalzinho. Então, eu acho que é uma coisa que a gente sempre conversa muito com os futuros tutores, né? Isso é importante. Acontece, doutora Leda, das pessoas adotarem e o animal não se adaptar na casa, ou as pessoas não se adaptarem ao animal e elas devolverem. Como é que é isso? Se assim, eu levei e achei, me apaixonei por aquele cachorrinho. Aí levei para casa e, de repente, ele não gostou de ninguém, ou eu mudei de ideia e aí quero devolver. Como é que é isso? Porque quando é humano, tem toda uma estratégia de adoção. Você começou a falar um pouquinho disso. Como é que é isso em relação aos animais? Então, quando a pessoa já tem a ideia de adotar um animal, a gente sempre conversa, existe até um questionário de pré-adoção. Então, a primeira coisa que a gente faz é saber se o animal ele tem o mesmo perfil que a pessoa está procurando. Então, a pessoa procura um perfil de animal e esse animal tem que se adequar também ao perfil da pessoa. Então, não adianta você, que é uma pessoa, por exemplo, sedentária, querer um cachorro que é um cachorro que requer muita atividade física. Isso vai ter um conflito e pode acabar com uma devolução do animal, ou então as pessoas não devolvem, acabam passando para frente. Então a gente tenta conversar primeiro com a pessoa para saber mais ou menos o perfil da pessoa, né? Para pensar num animal que a gente tem e oferecer esse animal e mostrar o perfil desse animal. Antes de fazer qualquer adoção, existe um questionário pré-adoção, onde a gente faz várias perguntas relacionadas com comportamento e mesmo com o local onde o animal vai ficar, e a gente orienta bem o futuro tutor. Devoluções acontecem, porque às vezes acontece do animal não se adaptar ao ritmo, e a pessoa não se adaptar ao ritmo do animal também, tá? Mas a gente tenta fazer com que isso seja raro, porque com todo esse questionário, esse bate-papo, toda essa interação, a gente acredita que assim o animal vai acabar ficando bastante tempo na casa e vai envelhecer lá e vai ficar feliz lá na casa dele. Leda, Oi. falando sobre posse responsável, esse conceito, antigamente a gente dizia que quem tinha um animal de estimação era dono do animal. Então, assim, eu sou o dono. Hoje a gente tem ouvido muito a palavra tutor, e você já usou pelo menos 2 vezes aqui enquanto você falava da posse responsável.
Esse conceito de ser tutor, ele é uma evolução, é parte deste processo de posse responsável? Explica para a gente essa mudança, essa nomenclatura, se ela vem marcar um valor importante neste processo, nessa relação homem-animal. Porque hoje a gente fala que ele é tutor. Sim, essa palavra agora a gente está utilizando bastante. Antigamente se falava em proprietário, né? Mas o proprietário, ele é proprietário de uma casa, proprietário de um carro. Agora, um proprietário de um ser vivente já não é uma coisa assim que não dá mais. Hoje em dia não se pensa mais assim, né? E o tutor é aquele que cuida, que vai sempre estar presente nas necessidades desse animal. Então, agora mudou a nomenclatura e as pessoas pensam como tutores, aquela pessoa que tem a responsabilidade em cima do seu animal, de cuidar desse animal até o fim da vida dele. Então, ele é um tutor, ele não é um proprietário de coisa, ele é um tutor de um ser vivente. Leda, Oi. é muito interessante toda essa questão. Você sabe que eu escutava essa questão do tutor, eu não entendia muito porque parecia uma coisa meio de moda, modismo, né? Mas você está dizendo algo que faz sentido, muito sentido. Então, fica mais claro para todos nós e não fica uma coisa pedante, não é? Então, agora eu Uhum. entendo por que falar tutor e não proprietário, dono, e tem toda a razão, né? Mas agora eu queria até te perguntar uma outra coisa, que adote um bom velhinho já é por conta até do Natal que vocês fizeram, né? Então, queria te perguntar, nesse período de festas, né, o que acontece com os animais de estimação, né? Eles, que já nem são mais adotados, eles já são tutorados por pessoas, né? O que acontece nesse período de férias com os animais de estimação? Eles são esquecidos? Eles são abandonados? Eles ficam meio de escanteio? Como é que é isso em geral? É, né? Esses períodos são assim, são diferentes, né? Porque tem aquelas pessoas que se preocupam muito, porque é uma época que tem muita movimentação e que tem fogos e que tem que pode prejudicar o seu animal, pode assustar, né? E também é uma época que tem muitas pessoas que querem viajar, então elas atualmente elas se preocupam em encontrar um local para colocar esse animal, né? Um hotel, ou então se o local que ela vai, se pode receber um animal ou não, né? Para poder se organizar, para poder viajar. Mas, infelizmente, também tem aquelas pessoas que resolvem, que não querem mais o animal, porque vai ter que sair, ou vai tirar férias. Então, é um período meio complicado esse de final de ano. Realmente é complicado. Mas eu acredito que a maioria das pessoas, hoje em dia, elas tratam os seus animais como se fosse um ente da sua família. Então, eles têm muita preocupação com esse animal. Então, a maioria das pessoas, elas pensam em deixar o animal da melhor maneira possível, em casa, ou se for viajar ou participar de algum outro evento, de levar num hotelzinho, ou então até deixar com alguém que cuida. Em geral, eu acho que existe uma evolução, né? As pessoas tratam os animais como se fossem pessoas também, entre aspas, da família. Eu acho que, que melhorou, né? Que o pessoal não abandona tanto os animais como há alguns anos atrás, eu acho. Doutora Leda, É, desculpa, Sérgio, pode falar.
Não, fala você então. Então, você estava falando da questão, assim, eu tenho familiares que residem no interior, né? Então, eu muitas vezes vou ao interior por conta desses familiares. Isso que você falou, eu concordo plenamente. Aqui no meu prédio tem um monte de gente que tem cachorro, gato, tem de tudo aqui, né? Coelho, tem de tudo. E as pessoas, eu tenho uma sensação, eu queria só compartilhar isso um pouquinho com você, de que existe um comportamento diferente, às vezes, em grandes centros urbanos e em cidades menores no interior, assim. Em cidades como São Paulo, o animal parece que ele é parte da família. Não vou dizer para todo mundo, mas para uma boa parcela das pessoas, o animal é parte da família e há todo um investimento nisso, ele faz parte do dia a dia, muita gente se mobiliza por conta do animal. Ele realmente ele tem um outro significado. Eu não vejo a mesma coisa em alguns lugares, não vou dizer que é geral, não é, mas em alguns lugares fora de grandes centros urbanos, em que o animal é animal, o animal é porta para fora, não tem esse comportamento que eu pelo menos costumo ver aqui em São Paulo. Então, essa é uma coisa que eu queria ver se é uma impressão minha ou se isso é real. E junto com isso, eu queria te perguntar uma outra coisa. As pessoas pegam, como você disse, no momento, ficou animadinha, quer lá, pega o animal, aí depois muda de ideia. Abandonar um animal é crime? É crime aqui em São Paulo? Bom, abandono de animais é crime, é lei federal, não só aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, né? Tanto abandonar como maus tratos, é crime mesmo, tá? E existe legislação e a pessoa responde pelos seus atos. Existe a delegacia do meio ambiente que cuida disso e o abandono acho que a pior coisa que pode acontecer para o animal é ser abandonado, porque ele está acostumado a viver, a receber o alimento, a ter um local para dormir, a ter todo o carinho e, de repente, abandonar, eu acho que é a pior coisa que acontece. Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda fazem isso. Eu não tenho experiência quanto aos animais que vivem fora de São Paulo. Isso eu já não posso te falar porque eu não tenho essa experiência. Eu vejo que aqui em São Paulo realmente as pessoas têm bastante eh, sensibilidade de deixar o animal num lugar, de... Mas eu acho que tudo depende do tipo como que eu posso dizer isso daí? Às vezes o cachorro que está no interior, se ele for um cão de trabalho, se ele for um cão de guarda, ele vai ter outro tipo de atividade, vai ficar do lado de fora mesmo, né? Porque ele tem essa atividade de cão de guarda, um cão de trabalho, um cão que pode ajudar com gado, tudo isso, eu acho que eles têm outro tipo de atividade e ficam fora. Aqui em São Paulo, como a gente tem um animal mais para a companhia, não é tanto para guarda. Alguns têm ainda para guarda, mas é mais para companhia, é outro tipo de relacionamento. Então, eles ficam mais junto com as pessoas. Eu acho que é isso. Isso mudou também, assim, às vezes eu sinto que isso também mudou com o passar do tempo, né? Quando eu era criança, eu fui criada pela minha avó, e também tinha isso. Minha avó, ela veio do interior, etc. Assim, ela adorava bicho, mas bicho é porta fora, né? Não tem essa Hum, coisa que hoje em dia a gente Isso tem, dorme na antigamente. cama, meu gato dorme comigo, essa coisa toda. Ela achava isso um absurdo, né? Era uma lógica, ela tratava super bem, cuidava super bem, era responsável. A minha casa tinha de tudo, tinha cachorro, gato, galinha, tinha de tudo. E era aqui em São Paulo. E ela era a pessoa que cuidava de todos, mas era assim. Ela veio da roça, né, que a gente fala, né, do sítio no interior, e ela falava assim: não, animal fica da porta para fora. Acho que essa coisa foi mudando de geração em geração, e hoje esse comportamento ele está bem diferente do que há muitos anos atrás. Não sei se é porque eu convivi com isso, a impressão que eu tenho, mas não sei se você conviveu já com isso também, se vê esse tipo de modificação. Sim, sim. Antigamente era normal você ter o seu gato, por exemplo,
e chegava à noite e você punha o seu gato para fora. Não, porque ele tem hábito noturno, então ele tem que ficar fora para ele viver a vida dele, caçando, enfim, namorando, né? Que era o normal. Mas as coisas mudaram, são outros tempos. Hoje em dia, a gente coloca lugar do gato é dentro de casa. Existe, inclusive, na legislação. A legislação diz que todo animal, cão e gato, tem que ser domiciliado. Então, você, que é o tutor do animal, você é responsável por ele. Então, ele tem que ser domiciliado. E o gatinho, que antigamente a gente botava para o lado de fora, hoje em dia a gente tenta reverter essa situação, que isso daí é uma coisa muito enraigada, né? Então, a gente tenta reverter, que tenta colocar a situação agora que o animal tem que ficar dentro de casa. Dentro de casa, não digo entre quatro paredes, mas do portão para dentro, do muro da sua casa para dentro, ou seja, no seu domicílio. Por quê? Porque vai ter segurança para o animal, segurança para você. O animal saindo, pulando o muro, indo para fora, tá? Você não sabe os contatos que ele vai ter. Ele pode ser atropelado, pode ser comido por um cachorro que estiver passeando na rua, Envenenado, né, Leda? pode ser envenenado e pode também encontrar um animal doente, tá? E pegar uma doença e depois, quando ele voltar para sua casa, ele pode, se for uma zoonose, ele pode, infelizmente, transmitir para quem? Para as pessoas. Então, é importante domiciliar, principalmente domiciliar o gato, porque antigamente era normal, o gato tem que ter liberdade, mas não é por aí, sabe? A gente tem que lembrar que a gente está numa cidade onde tem morcegos, e o gato preda morcego também, tá? Então, se ele vai para a rua, ele vai tentar caçar. E se ele caçar um animal doente, ele vai pegar a doença e vai transmitir. Por isso que é importante as pessoas mudarem essa chave, né? E domiciliar. E também é legislação, né? É lei. É É, lei. Isso é a doutora lei do Leda, município. você falou uma coisa bem importante agora, eu até pedi para o pessoal deixar eu incluir uma pergunta, porque assim, todos os meus gatinhos são SRD, né? Todos vieram de adoção, de lugares de adoção, etc. E assim, aprendi que, como você mesmo disse, quando eles circulam na rua, às vezes eles brigam com outros animais e ele pode adquirir uma doença de outros animais. E teve uma época que se começou a falar, tem umas doenças que o animal pode pegar e que elas não têm cura, e elas são transmissíveis, não têm cura, e teve uma época, inclusive, que se falava de AIDS felina, nem sei se ainda hoje se usa esse termo, e aí as pessoas começaram a ficar com medo de pegar os animais, né, principalmente os animaizinhos que ficam na rua, etc., com medo que isso fosse transmitido para o humano. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho até que ponto a zoonose animal ela atinge o humano ou ela só vai ser passada de animal para animal. Então, se eu tenho outros animais em casa e o meu animalzinho ficar doente, ele pode passar para outros, mas não vai atingir o humano. Até que ponto existe essa questão da contaminação bicho-gente? Então, zoonoses são doenças dos animais são transmissíveis ao homem, Ok. tá? Então, por exemplo, a raiva é uma zoonose. Hoje em dia, tem muitos problemas com esporotricose, que também é uma zoonose, tá? E as outras doenças são doenças espécie específicas, ou seja, não vai passar para um humano, é do animal. Então, o gato ele tem a imunodeficiência dele, tá? Que é um vírus, é a vírus. E como que ele pega isso? Ele pega de outro gato. Se ele brigar com outro gato através do sangue, secreções, ele pode pegar essa doença, tá? Que não tem cura, é um vírus, e ele vai viver a vida dele com essa doença, tá? Tem a leucemia dos gatos,
que também é um vírus, ele pode pegar de outro gato. Então, às vezes, ele sai para a rua, ele come a comida onde um outro gato comeu e ele era positivo, porque é vírus, ele vai pegar. Mas não são doenças transmissíveis aos humanos. As doenças que a gente pode pegar são as zoonoses, por exemplo, a raiva e a esporotricose, que é uma, infelizmente, que está emergindo aí e está contaminando muitos animais. Daí a importância de ser ter seu animal domiciliado, como você acabou de Sim, explicar. sim, Isso, né? exatamente, Tá joia. Nossa, exatamente. quanta conversa legal, viu, Leda? Olha, gente, eu preciso contar para vocês. O meu último animal de estimação era o Godot, um gato. E quem me, assim, apresentou o Godot foi a Leda. Nós trabalhávamos juntos e esse gato viveu 19 anos comigo. Então, assim, Maravilha. foi um gato especial. Fui buscar na clínica dela, que eu era de uma ninhada que estava para adoção. E esse gato foi um presente na minha vida. Godot, saudades dele, fez muita diferença na minha vida. E é isso, é a adoção, a posse responsável e a tutoria, né, de um ser Tutoria. vivo, que foi o que ela nos ensinou aqui nessa conversa. Leda, para a gente terminar, seria legal você dar o caminho para alguém que, por acaso, esteja interessado em adotar um bom velhinho ou os outros animais que estão disponíveis no local que você trabalha. Como me interesso por isso? Tem site? O que fazer? A pessoa que nos ouviu agora, você, estou falando com você que está interessado neste assunto, quer saber mais, qual é o caminho, Leda? Olha, a pessoa que estiver interessada pode ir até a COSAP, que fica no complexo da Divisão de Controle de Zoonoses. A gente tem o nosso centro de adoção lá, e pode, de segunda a sexta, das 9 até as 5 da tarde, e sábados, das 9 até as 3, vai lá, conhece o animal, tá? E aí interage com o animal, e se gostar e se tiver tudo de acordo, pode adotar. Precisa levar o CPF, o RG, o comprovante de endereço recente. Tem uma taxa, que é uma taxa municipal, que é menos de R$ 30, é R$ 29,30. Nós temos também o nosso site. Todos os nossos animais que estão disponíveis para adoção, eles estão no site da COSAP. Tá? É só entrar no site da prefeitura, COSAP, e que vocês vão ver todos os animais, tanto os animais que estão disponíveis para adoção, como os animais que já foram adotados. Então, além de ter cães e gatos, também tem cavalos, tem burrinhos, tem porcos, tem coelhos, né? Que é uma adoção diferenciada, né? São os animais de fazenda que aí já é uma adoção diferente. Mas quem tiver interesse, quiser consultar o nosso site, as fotos estão lá, as historinhas, a data que eles entraram, a idade que eles têm, se eles têm alguma, se for gato, se tem alguma doença dessas que eu comentei, a gente coloca tudo. E se você tem um outro animal, a gente conversa, a gente troca uma ideia para ver a compatibilidade desses animais. Tudo a gente acaba tentando resolver esses probleminhas, né? Para a pessoa poder fazer uma boa adoção que dura muito tempo e fica todo mundo contente. O animal fica feliz e a pessoa também. Isso é importante. A família fica também, né? Que a adoção, como eu falei antes, não é uma pessoa, né? Você tem que pensar que você está adotando, a família toda tem que estar de acordo. Não adianta eu querer uma coisa e se o outro que mora comigo não aceita. Tem que ser todos de acordo, né? Isso é super interessante. Em geral, as famílias vão, não vai só uma pessoa. Todo mundo tem que ir e conhecer.
Tá junto. Lembrando que COSAP é Coordenadoria de Saúde e Proteção Animal, Secretaria Municipal da cidade de Saúde da cidade de São Paulo, o site da prefeitura é www.prefeitura.sp.gov.br. E eu não tenho o caminho exato, mas lá tem Secretaria Municipal de Saúde, você tem o acesso e a gente pode facilitar isso, né, Ieda, quando nós apresentarmos aqui para você. A gente vai deixar na chegamos... descrição do canal o link certinho para as pessoas poderem acessar. Eu acho que essa é uma boa contribuição nossa do canal que rola na Geronto, falando hoje de adote um bom velhinho, mas esse bom velhinho é um animal idoso, tudo a ver com a nossa causa, né? Que é a velhice humana, mas aqui cabe muito bem a velhice dos animais. Então, só nos resta agradecer. Eu queria dar a última palavra para a doutora Leda, despedindo-se deste encontro, e aqui registramos o nosso agradecimento pela sua participação, sua cooperação, e é com você, Leda. Depois, se Ieda e Sérgio também quiserem falar, está aberto aqui para vocês. Eu que agradeço o convite, foi muito gostoso conversar com vocês, trocar ideias e também ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho o que é um animal idoso para adoção e pensando sempre que os benefícios que a gente tem em adotar um animal, tá? Porque muda a vida da gente, é muito prazeroso, é uma companhia que você sempre vai ter e é uma amizade para a vida toda. Então, eu fiquei muito contente de poder colaborar com o canal. Adorei, Marília, adorei, estava morrendo de saudades de você. Gostei Verdade. muito mesmo, viu? E quando vocês quiserem, pode me chamar que eu participo, sim. Obrigada. Leda, foi muito importante a sua fala, as suas mensagens, tudo que você nos trouxe de informação. Eu queria te agradecer e lembrar que os animais, para as pessoas idosas, eles têm uma função também primordial. Quantos idosos a gente sabe, né, que, ao cuidar de animais, eles também se transformam. Inclusive, muitas pessoas com Alzheimer, né, com demência, que é um estímulo aquilo. Então, a convivência dos humanos com os animais é extremamente importante e é um ensinamento para nós, né, para a natureza, para a conservação das espécies, para a harmonia entre as espécies e para o bem-estar de todos, né? Então, muito obrigado, Leda, por suas falas. Eu só quero endossar as palavras do Sérgio. Doutora Leda, muito obrigada por você ter vindo. Eu concordo com tudo que foi dito aqui. Acho que realmente os animais fazem muita diferença na vida da gente, eles fazem a vida da gente ser melhor. E quando interagimos positivamente com eles, nós melhoramos como pessoas. Então, o animal tem uma contribuição com a humanidade, de um modo geral, do meu ponto de vista, de melhorar a humanidade. Então, eu acho que as pessoas devem pensar nisso e, quem sabe, os interessados que gostam de animais procurem a COSAP e adotem um animalzinho, um animal idoso, ele vai fazer uma completa diferença na vida de vocês, certo? Muito obrigada, doutora Leda. Obrigada a todos por estar conosco, mais essa gravação, mais esse episódio do canal que rola na Geronto. Muito obrigada, esperamos você no próximo episódio e é o que sempre falamos, curtam a gente, não é? Divulguem o nosso canal, que nós estamos aí já indo para o 3º ano de existência e isso porque você nos acompanha. Muito prazer, até a próxima. Tchau, tchau.